Peleja da Água é um projeto de grandes reportagens do jornal Povo, que aborda principalmente a seca e o semiárido, ou aborda principalmente o homem do semiárido na convivência com a estiagem ou na convivência com o tempo de chuva. Essa série A Peleja da Água começa com um especial feito pela Ariadne Araújo e o Evilás Bezerra. Eles foram ao São Francisco, ainda no quente das discussões da transposição, e eles foram mostrar o que esse projeto representava para a região. Isso em termos de um ecossistema de forma geral, que inclui o homem, que inclui o meio ambiente, que inclui, enfim, os vários usos e prejuízos e benefícios desse projeto. Isso foi no ano 2000. Então, nessas 2 décadas, a gente voltou a olhar esse sertão sempre nessa perspectiva que a gente tem da relação com a água, seja pela fartura, seja pela escassez, e seja por outras vias que os projetos foram descobrindo. Há uma outra relação, há um jeito de se relacionar com o semiárido, há um jeito de se relacionar com a seca, ou um jeito de se relacionar com as enchentes, que isso foi tudo mostrado por essa série de 10 cadernos, Esses cadernos, eles primam pelo jornalismo em profundidade, E também eles têm uma linha de condução em todos eles, que é o nosso semiárido. Então, assim, eles, além de se passar durante vários anos uma cobertura que você observa ampla e aprofundada, ele é um jornalismo que ele exige tempo, Ele exige preparação, ele é um jornalismo etnográfico, onde você lança esse olhar para um determinado tema e aprofunda ele de tal forma que ele se desenvolve por anos, Ele não se encerra no caderno, A gente vê isso ao longo de toda a série. Eu acho que, em primeiro lugar, é compreender o sertão como ele é. Eu acho que isso é um diferencial. A gente não vai, já sabendo o que é o sertão, a gente vai descobrir esse sertão. Também, assim, a contação desse novo sertão se aproxima muito da literatura, no sentido da permanência. A gente quer fazer um jornalismo mais das permanências. Esse jornalismo que seja a palavra que fique, E por isso ela possa reverberar ao longo dos anos aí e por outras gerações. E também esse aprendizado que a gente tem junto com o sertanejo. A gente vai ao encontro do sertanejo e caminha com ele por esse sertão também que ele está descobrindo, que ele está aprendendo a ver de uma outra maneira. Olha, o diferencial jornalístico que eu vejo na série, na Peleja da Água, primeiro, a gente continua numa linha do jornalismo etnográfico. O que é o jornalismo etnográfico, É esse jornalismo que vai discutir o dentro de casa desse homem do semiárido, É esse jornalismo que vai humanizar mais essa história da seca, trazer essa história da seca do ponto de vista desse homem que nasce no semiárido. E o grande diferencial é esse jornalismo em profundidade, esse mergulho, porque a gente, se você imaginar, cada caderno desse a gente passou de 7 a 15 dias viajando por todas as regiões do Ceará. O diferencial jornalístico, assim, eu posso te dizer que tem o aprofundamento, tem a qualidade incrível dos textos dos repórteres, dos jornalistas envolvidos, Demitri, Cláudio, Ana Meire, Eleu, Ariadne. Então, esses jornalistas, eles dão um diferencial, eles contam uma história, eles fazem jornalismo, eles fazem literatura. Então, enfim, a gente tem uma leitura muito prazerosa. Além desse trato, digamos assim, refinadíssimo que eu considero, tem mesmo o jornalismo feito, uma bela apuração, ela é responsável, ela é cuidadosa, ela se transforma, inclusive, em fonte primária de pesquisa para a academia. A gente tem, inclusive, trabalhos acadêmicos que têm como objeto esses cadernos, Para além disso, a gente tem que olhar as imagens. Aí a gente tem outro nível de talento, outro nível de abordagem que, olha, eu vou te contar, os fotógrafos, eles trazem uma narrativa por essas imagens absolutamente impressionante, certo? Isso assim, eles contam a história por si. O sertão te faz aguçar o teu senso de observação, porque a princípio tu
Tu não consegue... tu tem muita coisa e, ao mesmo tempo, se você não tiver um olhar preparado para aquilo, você acaba não vendo nada, certo? Quando eu digo muita coisa, eu falo do sertão humano, eu falo do sertão natureza, porque se você compara com outras regiões, o sertão, de certa forma, ele não tem, à primeira vista, tantos elementos assim, né, para um profissional da imagem. Ele exige um pouco mais de observação. E quando você consegue observar isso, aí vem o encantamento. A paisagem do sertão ele muda muito rápido. Eu tanto vi o verde da esperança, como vi o cinza, o marrom da seca, sabe? Isso para mim é muito forte. Sempre eu procuro buscar a estética da fotografia, né? Independente de onde eu esteja. E é sempre... As histórias do povo sertanejo sempre agregam muito no trabalho, quando você vai produzir uma foto. A gente cresce enquanto profissional, enquanto pessoa, dada a imensidão da simplicidade de ter conhecido esse povo. Ele lhe abarca, ele lhe oferece todo o conteúdo, tanto para desenvolver a imagem, a matéria, como crescer como pessoa. Para completar, a gente ainda tem um trato visual também extremamente refinado. O resultado é que a gente tem assim, projetos muito bonitos, muito agradáveis e extremamente importantes. Um outro diferencial que eu também observo é o tratamento dado graficamente a esse material, tratamento de imagens também desse material, é de uma beleza realmente rara dentro do jornalismo, dentro das reportagens do dia a dia, do factual. O processo de criação da identidade, ele passa necessariamente pelo diálogo com o repórter, né, e com toda a equipe que está desenvolvendo essa reportagem. Então, não só o repórter, os editores, fotógrafos, cinegrafistas. Então, é um diálogo que ele começa, inclusive, antes do repórter sair para a rua, antes de sair em campo. Então, é algo que demora-se muito mais do que uma pauta do dia a dia. A reportagem ela tem um tempo diferenciado. E ela envolve várias etapas, né? Desde a tipografia, da escolha da letra que está na página, passando pelas cores e pelas fotos, todos esses elementos eles são pensados de forma harmônica para que eles possam estar comunicando algo na reportagem. E hoje que também tem a questão do audiovisual, né? Que a gente conta essas notícias em outra plataforma, e isso é um novo desafio para o fotógrafo. Eu acho assim que a gente está caminhando dentro do jornalismo e aqui no Jornal O Povo para esse diálogo ainda mais afinado entre o impresso e o audiovisual. Então, a gente está conseguindo essa transversalidade, né, que o conceito transmídia traz em si. Assim, acho que cada vez mais nós, como profissionais, estamos entendendo a necessidade desse diálogo também, né? Não só ficarmos no caderno impresso, no especial impresso, mas realmente, como você falou, transbordar esse conteúdo para a web, para os webdocs, enfim. O papel, ele é muito impressionante, é óbvio, mas ele carecia de outros complementos, ele carecia de outras narrativas, ele carecia de outros alcances. Então, você imagina o que é potencializar aqueles textos, aquelas imagens, transformar isso em audiovisuais. Então, tem alguns webdocs feitos que eles são, para mim, assim, tem uma qualidade extraordinária. Eles contam, sabe? E é outra história que a gente vê ali, sabe? Eu fico, embora eu tenha editado esses cadernos, quase todos eles, quando eu vejo o webdoc, eu digo, bom, estou vendo aqui outra história, já tem outro jeito de olhar, já tem são outras referências que aqui são usadas no audiovisual. E eu acho que isso é absolutamente necessário. E eu acho que a gente vai avançar mais ainda nessas linguagens.
O sertão para mim é muita coisa, né? Eu não saberia definir numa palavra só não, mas o sertão para mim é ressurgência, é uma lição de ressurgência. Você imaginar no período de chuva que está tudo verde, né? Que numa chuvinha ela está tudo verde, e você volta num período de agosto até o começo de dezembro e vê aquilo tudo seco, né? Você não acredita que aquela mata, a caatinga, né? Ela tem um poder tão grande de ressurgência. E assim também é o homem de lá. O sertanejo, ele é quase como a caatinga. Ele tem uma capacidade de se refazer muito grande. Conviver, né, com aquela fauna, com aquela flora e com aquela gente é algo transformador. E embora eu seja uma pessoa do sertão, embora eu tenha nascido no sertão, mas só depois da fase adulta que eu fui perceber melhor esses detalhes, assim, né? Houve uma transformação enorme, sim. Hoje eu percebo o mundo de uma forma bem diferente. E essa percepção me veio justamente através do meu trabalho e justamente nesse contato com esse sertanejo característico, né? Toda viagem a gente nunca volta o mesmo, né? A gente sempre traz um aprendizado na bagagem, seja de convívio com as pessoas ou mesmo do próprio trabalho. Com certeza a gente sempre volta outro. As histórias que você escuta, os relatos que as pessoas falam da convivência com o sertão, ele muda o repórter. Ele muda quem está transmitindo aquela história, sabe? Eu nunca volto a mesma pessoa que eu fui para o sertão, sabe? A reportagem me ensinou a olhar o sertão de uma forma menos clichê. É interessante porque ele nos obriga a esse olhar, né? Esse olhar que da gente redescobrir esse sertão. Como é que a gente olha para esse sertão de uma forma mais bonita, como é que a gente olha esse sertão de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais generosa. Então a reportagem, ela de certa forma, ela nos ensina também um novo olhar. Hoje eu chamo o sertão de um rio. Eu acho que o semiárido para mim é um rio, é o rio semiárido. Eu nunca tomo banho nesse rio, nunca saio da mesma forma como eu entrei. Realmente nunca saio. E isso me enriquece profundamente como jornalista, como uma contadora de histórias e mais ainda como ser humano. Eu me considero uma pessoa extremamente urbana, ainda que eu tenha minhas origens no sertão, ou seja, filha de um pai que construía açudes. Mas a minha referência com o sertão, a minha referência em relação à água, ela se deu através das informações, desse trabalho feito aqui no Jornal O Povo. Quero crer, assim, eu não tenho como medir isso, mas quero crer que muita gente passa, se quiser, enxerga assim outro sertão, enxerga assim o sertão real através desses cadernos. E eu espero que essas narrativas contribuam, sabe? Que a gente consiga, enfim, mudar, ou se não conseguiu até agora, que a gente não desista de fazer isso.